Olá, seja bem-vindo à primeira aula do curso Estratégias de Enfrentamento à LGBTQIAP+ Fobia. Nessa primeira aula, vamos falar sobre identidade de gênero, orientação sexual e compreender o conceito representado pela sigla LGBTQIAP+. Mas antes de entrarmos de fato nos tópicos que compõem este curso, gostaria que você prestasse atenção nesse vídeo. Quando eu penso um pouco assim em ser LGBT, eu lembro muito da minha infância, assim, porque foi uma época bem difícil, assim, e foi um momento bem traumático, assim, na minha vida. A minha saúde mental, ao longo desse tempo, assim, até a adolescência, foi piorando. Eu cheguei a uma época a ter depressão, porque eu não me reconhecia em ninguém, eu não conhecia pessoas que tivessem algo de diferente como eu, assim. É muito triste a gente não ser quem a gente é de fato. Um dia minha mãe meio que me tirou do armário. Ela que chegou pra mim um dia, tava chorando, ela: "Que houve, filha?" E ela, né, bem calma, bem serena: "Você sente atração por mulheres." Eu desabei a chorar, eu pedi desculpa pra ela, não sei nem por que eu pedi desculpa, eu não fazia nada de errado, mas na época eu achava que era, né, enfim, tinha que pedir desculpa, como se estivesse fazendo algo mal a ela. Então, logo depois que eu me assumi pra minha mãe, meu rendimento na escola começou a melhorar, o meu relacionamento com as pessoas começou a melhorar, e eu finalmente me tornei a Iana. Eu sei que tem muitas pessoas que são LGBTs, estão na rua, saíram de casa, foram expulsas de casa, apanharam, enfim, por serem LGBT. E felizmente isso não aconteceu comigo. Uma pessoa LGBT, ela não pode lutar sozinha. Ela precisa da família por perto, ela precisa dos irmãos, dos tios, das tias. E eu espero que as pessoas tenham orgulho da gente. Assim como a gente tem, sabe? Orgulho LGBT. Eu tenho orgulho. Por mais que apontem o dedo na minha cara, por mais que me humilhem, eu vou ter orgulho sempre de dizer quem eu sou. Eu vou ter sempre orgulho de dizer quem eu quero ser. E é por isso que eu luto. É por isso que eu vejo uma luz no túnel, assim, no fim do túnel, sabe? Eu vejo uma luz no fim do túnel. Eu vejo que dias melhores virão. Eu realmente penso e acho e acredito que a gente vai bem longe ainda, sabe? Bem longe. Como vimos nesse vídeo, a luta contra o preconceito é um papel de todas as pessoas, mas para isso precisamos avançar em níveis de consciência que nos ajudem a romper com a desinformação e a discriminação. Temas como identidade de gênero e orientação sexual devem fazer parte do nosso processo de conhecimento da natureza humana. Isso porque, ao compreendermos que a natureza humana é diversa, devemos a todas as formas de existência humana o respeito pela sua dignidade. Quando falamos de gênero, precisamos compreender que sua definição com base nas características físicas ou cromossômicas foram superadas por uma visão mais complexa. Em 1949, a filósofa Simone de Beauvoir foi categórica ao dizer que a concepção que tinha do que era ser mulher era baseada em aspectos culturais, ou seja, a ideia que comportamentos, capacidades e papéis atribuídos às mulheres não são características inatas, mas sim construídas socialmente. Essa visão limitada, que reduz o gênero ao órgão sexual, foi alvo das críticas de diversos pesquisadores do século passado. Nos anos 1950, o psicólogo e sexólogo John William Money e o psiquiatra Robert Stoller trouxeram reflexões que compreendiam que o gênero é um processo psicológico de identificação e interação com a sociedade. Trata-se, então, de uma construção sociopsicológica que regula o significado do que é ser homem ou ser mulher.
O gênero não é, derivado de nenhuma função ou elemento biológico. O gênero ele é efeito da cultura, é uma produção cultural. Um sistema de regras, de normas, que está na linguagem, que está nas instituições, né? Banheiros masculinos, banheiros femininos, né? Que copiosamente, cotidianamente, reiteradamente nos ensinam, nos lembram como é que o meu corpo deve ser lido socialmente. E isso é muito importante, porque a gente fala assim, bem, vou dar uma palestra. Ixi, mas é só para homens? É só para mulheres? Né? Como é que a gente deve tratar as mulheres? Como é que a gente pode tratar os homens? Isso organiza toda a nossa interação social. Então, gênero é esse sistema de regras, né, que é feito para organizar a sociedade e é feito de forma tal para nos disciplinar nesta organização. Né? Então, mulher não pode sentar de pernas abertas, mulher tem que sentar de pernas cruzadas, os homens não podem sentar de pernas cruzadas, né? O homem não pode usar brinco, e aqui nessa nossa sociedade. Né? Então, são as regras que vão nos lembrando. Mulher não pode ir na farmácia ou ali na esquina se não passar um batom, se não tiver bem apresentada para o olhar masculino. Né? De modo que, infelizmente, essa organização, né, ainda privilegia, portanto, o olhar e o desejo masculino e objetifica, né, o feminino. Dessa forma, a identidade de gênero é a convicção íntima que uma pessoa tem sobre o seu próprio gênero, podendo ser masculino, feminino, uma combinação de ambos ou outra identificação, independentemente do sexo designado ao nascimento. É um aspecto central da identidade de cada indivíduo. Podemos encontrar 3 tipos de identidade de gênero mais conhecidas socialmente. A cisgênero, que é a pessoa que se identifica com o gênero que foi atribuído a ela ao nascer. A identidade transgênero, que é a pessoa que se identifica com um gênero diferente daquele atribuído ao nascer, com a pessoa que nasceu com pênis, mas se identifica com o gênero feminino. Já a pessoa que não se identifica exclusivamente com seu gênero, seja masculino ou feminino, tem uma identidade de gênero não binária. Enquanto o gênero representa a construção de uma identidade, uma forma de ser, a orientação sexual fala da forma com que a pessoa se relaciona com outras pessoas, ou seja, como uma pessoa sente atração sexual ou romântica. A orientação sexual é um conceito que vem recebendo novos significados ao longo dos anos. Nos séculos 19 e 20, convencionou-se utilizar 3 classificações de orientação sexual. A heterossexual, que é a atração afetiva e sexual por pessoas de sexo ou gênero opostos. A orientação homossexual, que representa a atração afetiva e sexual por pessoas de sexo ou gênero semelhante. E a bissexual, que representa a atração afetiva e sexual por pessoas de ambos os sexos ou gêneros. Vale ressaltar que, atualmente, essas 3 orientações são consideradas insuficientes para caracterizar a sexualidade humana. Dessa forma, movimentos sociais passaram a se organizar como resposta à estigmatização e discriminação das diversas formas da existência humana. O ativismo ligado às questões de identidade e sexualidade ficou conhecido pela sigla LGBT, que representa lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. Como um movimento inclusivo, a sigla que representa foi ganhando novas letras para abarcar novas identidades e sexualidades, como a letra Q para queer, I para intersexo e a letra A para assexuais e P para pansexuais. Já o sinal mais representa a abertura do movimento a novas identidades de gênero e orientações sexuais, ainda não especificadas. A sociedade nomeia a sexualidade, né, a partir de 3 nomes: hétero, bi e homossexualidade. É muito pouco,
uma nomeação muito tosca para poder a gente compreender e produzir um saber sobre tamanha diversidade da sexualidade humana. Então essa nomeação ela vem lá do século XIX e que até hoje ela é utilizada. Então, a ideia por detrás de apenas 3 nomes, né, para poder nomear a sexualidade das pessoas, é controle. É poder melhor controlar, poder melhor classificar, melhor para a manutenção dos privilégios, no caso das pessoas heterossexuais, né? Então, o mundo é dividido entre a imensa maioria de heterossexuais, alguns bi e alguns poucos e parcos homossexuais. E assim vai se tocando a vida. Só que a vida é muito mais complexa que isso. Então, a primeira estratégia dessa sigla é mostrar que é muito reducionista você organizar a sexualidade das pessoas em apenas 3 nomes. Porque na sigla LGBTQIAPN+, né, e outras vão surgindo também, você tem tanto orientação sexual quanto identidade de gênero. Então, identidade de gênero e orientação sexual não são as mesmas coisas. Então, se o mundo está organizado, né, nessas 3 pouquinhas nomenclaturas para se pensar a orientação sexual, em gênero é pior ainda, porque é homem e mulher, masculino e feminino, binário. Só que entre, né, esse binarismo existe um espectro imenso. Então você tem travestis, você tem pessoas transgêneros, você tem pessoas não binárias. Então as letrinhas, elas têm uma estratégia de nomear a visibilidade de uma imensidão de pessoas. E quando eu falo assim, imensidão, são milhões de pessoas. Pensa que o Brasil tem a maior parada LGBTQIAPN+ do mundo. Nós ultrapassamos 2 milhões de pessoas, né? Então, essas letras, elas falam de pessoas, de seres humanos existentes, de corpos que pagam seus impostos, que trabalham, né? que se alimentam, ou seja, seres vivos e que são múltiplos. Então, é tanto para nomear umas existências, quanto é uma estratégia também de enfrentamento ao binarismo e a essa tosca nomenclatura homo, bi e hetero, né? Como se todo mundo, o universo se reduzisse a isso. Quer dizer, se em algum momento para a ciência, sobretudo a médica e sexologia, né, essa nomenclatura serviu para poder infringir poder sobre as pessoas, para poder classificar os organismos desse jeito, hoje ela já não serve mais. E, por sorte, né, e pensando no contexto universitário que nós estamos, é muito importante, né, que os professores de psicologia, as professoras de medicina, enfim, sociologia, possam se apropriar dessas nomenclaturas e das intenções que existem e que as fundamentam enquanto estratégia de resistência ao poder do binarismo, né, aí presente até hoje. Como vimos, mais do que uma sigla, LGBTQIAP+, representa um movimento, uma articulação que busca promover a igualdade e a não discriminação, com base na orientação sexual e na identidade de gênero, e que ao longo dos anos tem contribuído para mudanças significativas nas atitudes e políticas em relação às pessoas. Eu fico por aqui, a gente se encontra na próxima aula. Até lá!